Então vamos lá. É o seguinte, questão 1 da prova de português do ano da SPSEC do ano de 2015. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal para a gente chegar na meta de 50 inscritos e também de deixar o like para que você fortaleça o nosso trabalho por aqui. Fechou? Então, 1. Leia o conjunto de frases a seguir e responda na sequência. Quais funções são assumidas pela palavra que? Olha, é preferível que você esqueça o seu nome no dia da prova a esquecer como identificar as funções do que. É praticamente certo que vai cair algum tipo de questão referente ao que. Se não cair diretamente perguntando como essa, vai, por exemplo, em alguma alternativa dizer que é alguma coisa é outra, ou vai pedir uma classificação sintática específica, e lá no meio das alternativas vai ter um que, tu vai ter que identificar se é ou se não é a função que ele pediu. Mas, simbora, 5 contos que fossem, era um aranjo menor. Que bom seria viver aqui. Leia nos seus olhos claros um que de profunda curiosidade. A nós que não a eles compete fazê-lo. Falou de tal modo que nos empolgou. Aí as alternativas eu não vou ler porque é uma repetição, uma sopa de letrinhas. E ler vocês, até onde eu imagino, sabem ler, né? Então pra que eu preciso ler? Brincadeiras à parte. Aqui tem o nosso primeiro. Ele diz que pode ser subordinada consecutiva, concessiva, consecutiva, concessiva e comparativa. Então vamos lá. Ao analisar esse que, 5 contos que fossem, era um aranjo menor. Ao meu ver, eu não acho das mais difíceis ações perceber que existe uma ideia de que, independente de ser 5 contos, era um anjo menor, ou seja, 5 contos que fossem, dane-se, era um aranjo menor. E esse é o tal do bizu para reconhecer esta conjunção concessiva. Ou seja, independente desses 5 contos, dane-se, era um aranjo menor. Temos aqui então o que como conjunção concessiva. E outra, aqui ele diz consecutiva, né? Aí você tem que, se ele é consecutiva, ou tem que ter uma causa que gera uma consequência, ou tu tem que ter a consequência propriamente dita. Talvez você poderia pensar que os 5 contos que fossem era a causa dele ser um anjo, mas não é essa a ideia por trás. 5 contos que fossem, não interessa, era um anjo menor. Então não tem a ideia de consecutividade, existe essa palavra? Ou seja, não existe a tal consecutiva aqui. E sem falar que já encontramos que é concessiva. Então a A já sai fora, a C também. Temos então a D e a E, que diz conjunção subordinada comparativa. Comparativa muito menos, né? Porque se você comparativo, você pega A e compara com B, faz uma comparação. Aí, através dessa necessária comparação, você usa uma conjunção comparativa. O que não é. Então, comparativa sai fora. Aí temos o que? A letra B e a letra D. Já ajudou bastante. Saber a primeira já quase matou a questão. Temos 50% de chance de acertar agora. Aí, a segunda, ela é um pouco mais delicada para se perceber de forma rápida. Talvez, se você errou essa questão, foi nesse ponto aqui. Porque se você ler que bom seria viver aqui, exclamação, e ler as alternativas, na letra B nós temos interjeição de admiração e na D, advérbio de intensidade. E agora? Eu aprendi lá quando eu estudei português que se eu tenho, por exemplo, a letra A, H, isso aqui é uma interjeição. Interjeição. E aqui se eu tenho, nossa, que bom seria viver aqui. Aí que vai morar a pegadinha, que isso aqui na verdade é uma oração exclamativa. E não esse ponto de exclamação, ele não tem nada a ver com interjeição. Ele só está ali para demonstrar, e realmente é preciso que ele esteja ali para fazer se valer da oração exclamativa. E aqui
que, para a gente saber se ele é um advérbio de intensidade, a gente faz o quê? A gente muda para um advérbio de intensidade que não seja o próprio que. Por exemplo, muito bom morar aqui. Ah não, seria viver aqui, errei. Seria viver aqui. Viver e blá blá blá, né? Ou seja, que bom. Aí seria viver aqui. Logo, a gente tem que este muito e este que, eles possuem a mesma função morfológica. Morfológica. Porque eles são advérbios que trazem intensidade. Intensidade para a frase. Ou seja, se você tirar, o que não é muito recomendável, mas só para você entender a frase, ficaria somente bom seria viver aqui. É um sentido completo, mas ao adicionar o advérbio, você percebe que traz uma intensidade para a frase, ou seja, muito bom seria viver aqui, que bom seria viver aqui. Então, não é uma interjeição de admiração, e até admirar o quê? Entendeu? Porque se quem admira, admira alguma coisa ou alguém. Nesse que bom seria viver aqui, está admirando viver aqui? Não, ou aqui? Não cola, né? Mas suponhamos que você não tenha visto que aqui é um advérbio de intensidade que gabarita a letra D. Você poderia ir para a próxima. Leio nos seus olhos um que. Para começar, tu já tem esse acento, e esse acento é marca de que eu ia falar pronome, que esse que, ele é um substantivo. Não é pronome não, é um substantivo, porque a gente tem a presença do numeral 1, realizando a substantivação aqui, ó. Esse 1, que é um numeral, o que é numeral? Número, simples assim, o nome é bonito para dizer que é um número. Numeral 1 como substantivador. Aí temos que na B também teria substantivo e na D também. Não ia nos ajudar, mas vamos para a próxima, porque na B existe pronome relativo e na D existe coordenação coordenativa. A coordenação é ótima, né? Conjunção coordenativa. Aí, a nós, que não a eles, compete fazê-lo. Coordenativa. Ela, o que significa coordenar? É ter uma ação e depois outra. Ou alguma coisa e depois outra. E este que, ele liga a nós e não a eles. Pode ser talvez substituída por um e. A nós e não a eles. Ou a nós, mas não a eles. É uma conjunção coordenativa, porque ela coordena essas ideias. Nós e não eles. A nós, que não a eles, compete fazê-los. Ou seja, compete a nós fazê-los. No fazê-lo, fazer o quê? Sei lá, mas finge que tem que fazer alguma coisa. Compete a nós, mas não compete a eles. Ou seja, a responsabilidade por fazer é nossa. E ele está coordenando essa ideia. A nós, mas não a eles. Ou e não a eles, compete fazê-lo. Então, conjunção coordenativa. Aqui, ó. Então, gabarito já é a letra D, mas vamos, já que estamos aqui, né? Falou que de tal modo que nos empolgou. Agora sim, temos uma consequência proveniente de uma causa. Qual que é a causa? A causa é o fato de gerar empolgação. Ó. Ele falou de uma maneira X, e essa maneira X gerou empolgação, nos empolgou. Ele falou de tal modo que nos empolgou. Ele falou de tal modo, causa, que nos empolgou, consequência, ou seja, falou de tal modo. Isso não sabe nem riscar, né? Risca por cima. Isso aí. Quem sabe faz ao vivo. De tal modo, aqui, ó. Isso aqui vai ser a nossa causa. Falar de tal modo, ou seja, causa. Da ideia de causa, né? E aqui, o resto vai ser o quê? Isso aí, você já falou, a consequência. A consequência do modo que ele falou foi a nossa empolgação.
Logo, este que aqui no meio, ele está conectando uma ideia de consequência. Logo, ele é uma conjunção subordinada consecutiva. Por que que ela é subordinada? Eu nunca entendo isso, coordenado, subordinado. Para ser subordinada, por exemplo, a gente pode pensar em pai e filho. A pergunta é a seguinte, para você entender. Existe como um pai ser pai se não tem filho? Peraí, não entendi. Se ele não tem filho, ele não é pai? E se ele, por exemplo, o filho, para que ele seja filho, precisa de um pai? Não estou entendendo. Essas relações de pai e filho, elas existem mutuamente. Um é subordinado ao outro para ter a classificação de pai e filho. Por exemplo, o pai é subordinado à existência do filho para que ele seja pai, e o filho é subordinado à existência do pai dele para que ele seja filho. É um trava-língua, mas o que eu quero dizer? Elas não existem separadas. Por exemplo, se eu falasse assim, ó, falou de tal modo que, mas como assim? Que tu ia me perguntar, falou de tal modo como? O que aconteceu? E aí, o que deu? Ou seja, falta o complemento, falta o filho, vamos dizer assim, para a frase que eu vou chamar de pai aqui, ó. Essa frase pai, que é a frase oração principal, ó. Principal. E aqui ela depende dessa principal para fazer sentido também. Nos empolgou. Sozinho não faz sentido. Por exemplo, você sai caminhando na rua, encontra o teu amigo e ele na lata fala, nos empolgou, não falou mais nada. E tu vai falar, mas como assim? Que nos empolgou como? Tá de sacanagem? Então, tem que uma pertencer à outra. As duas têm que existir ao mesmo tempo. E é isso que consiste no subordinada. E a coordenada não. Ó. Por exemplo, comeu arroz, sei lá, e foi dormir. Dane-se o que é a frase, mas ó, comeu e foi dormir. Comeu arroz, sozinha, pronto. E foi dormir. Corta aqui, foi dormir. Foi dormir, faz sentido. Comeu arroz, completa também. Esse e, ele só está ligando uma outra. Para quê? Para que eu não precise fazer pausas desnecessárias, né? Tipo, comeu arroz, foi dormir, escovou os dentes. Ele comeu arroz e foi dormir, seria uma vírgula, né? Mas comeu arroz, vírgula, foi dormir e escovou os dentes. Então, essas aqui, elas são coordenadas uma com a outra. Elas não precisam de uma da outra para existir. Fechou? Então, gabarito letra D, eu já estou me delongando demais na resolução. Bora então agora para a questão 2. Vamos para cima, bora vencer.